conhece tudo aquilo que se passa no seu coração. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que Deus enxerga quando Ele olha para o seu coração? O que é que Deus vê quando Ele olha para o íntimo do seu coração? Será que Deus encontra alguém que confia e que espera? Ou alguém que não sabe esperar e se precipita? Alguém que se desespera? O que é que Deus enxerga, meu irmão, quando Ele olha para o seu coração? Você sabe muito bem o que é que Ele tem enxergado ao olhar para o seu coração. E quando o Senhor enxerga os teus pecados, o que é que você faz? Você confessa os seus pecados? Você diz e expressa ao Senhor que você errou? Ou você é alguém que tenta justificar o injustificado? Tenta usar toda a tua habilidade retórica para tentar convencer a Deus de que o teu pecado, ele não é tão pecado assim. O que é que Deus olha, meu irmão? O que é que Deus enxerga quando Ele vê o teu coração? Hoje nós vamos ver Deus olhando para um coração a qual Ele rejeitou. Hoje Saul ouvirá que Deus rejeitou o seu coração, de que o coração de Saul não agrada a Deus e que Deus procura alguém que o seu coração o agrade. Nós vamos fazer hoje o seguinte, irmãos, nós vamos ler os versos 13 e 14 e depois nós vamos lendo os versículos durante a exposição. Nós vamos ler todo o capítulo, mas por hora, verso 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar novamente? Maravilhoso Deus, nos visita, ó Pai. Nos faz sondar o nosso coração. E se há algo, ó Pai, que o Senhor enxerga e que não te agrada, purifica, Senhor, o nosso coração. É a nossa súplica. Edifica, Senhor, o teu povo, apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 12 de 1 Samuel, ele encerra com uma frase impactante. Na verdade, os versos 24 e 25 nos trarão, então, luz acerca daquilo que o capítulo 13 pretende nos mostrar. Verso 24 vai dizer o seguinte: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede com grandes coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso rei. Meus irmãos, hoje nós veremos Israel perecer. Hoje nós veremos o rei perecer. E por quê? Porque perseverou em fazer o que era mal perante o Senhor. Em resumo, meus irmãos, aquilo que o capítulo 13 nos ensina, ele nos mostra que Saul é o homem que persevera em fazer o mal, levando Israel ao vexame e sendo rejeitado por Deus, perdendo então o trono. A verdade, irmãos, é que diante de um contexto literário de 1 Samuel, o capítulo 13, 14 e 15, eles são juntos. Esses três capítulos, eles nos mostram então a derrocada de Saul, o final do reinado de Saul. É isso que esses três capítulos nos mostram, o começo da saída e do erro de Saul, e então a ascensão que posteriormente virá de Davi, o homem então a qual Deus diz que é o homem segundo o seu coração. Em resumo, o que nós vamos aprender hoje é o coração do homem que não agrada a Deus, ele é incrédulo e duro,
ele não consegue confessar o seu próprio pecado. O que nós vamos aprender hoje, irmãos, é que o coração do homem que não agrada a Deus, ele é incrédulo e duro, ele não confessa o seu pecado. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira, os versos de verso 1 até o verso de número 7, nós vamos observar a incredulidade de Saul, a sua falta de fé que leva à covardia e que leva ao medo. E por fim, a parte 2, nós vamos ver a irresponsabilidade de Saul, botando tudo a perder, versos de 8 até o final do capítulo 3. Eu gostaria que você, então, pudesse olhar para essa primeira parte, pudesse olhar os versos 1 e 2 desse capítulo 13. Por gentileza, queria que você me ajudasse, lendo em voz alta, versos 1 e 2. Em nome de Jesus. Veja, irmãos, pequenas vitórias, ainda que pequenas e minúsculas, elas têm o poder, de alguma forma, a capacidade de trazer encorajamento ao nosso coração, de trazer esperança. Veja, nós estamos em 2026, ano de Copa do Mundo. O jogo do Brasil contra a França foi um desastre, mas então vem Brasil e Croácia. Eu não sei se sou eu que sou esperançoso e tenho muita expectativa, mas aquela pequena vitória, ainda que pequena, ainda que com a Croácia, com o seu melhor jogador já com uma certa idade, isso trouxe alegria ao coração, isso trouxe esperança, algum tipo de expectativa. O jogo foi razoavelmente bom e talvez 2026 a gente possa ter mais esperança. Veja, se fosse somente o jogo da França, a gente estaria certamente sem nenhuma esperança, mas aquela pequena vitória contra a Croácia trouxe algum ânimo, trouxe alguma expectativa, alguma esperança ao nosso coração de que, de repente, o Brasil possa ir bem na Copa do Mundo. É interessante a gente observar que o capítulo 13 começa como? Começa com uma pequena vitória. Começa com uma pequena vitória de Israel sobre os filisteus. Jonatas, que é filho de Saul. Às vezes a gente pensa que Saul, ele assume o trono ele novo, só que não. Veja, o seu filho Jonatas já é um general de exército. Provavelmente Jonatas já era um homem já mais maduro, não é à toa que era comandante de uma guarnição, de um pequeno exército ali de Israel. Veja que tudo isso, o capítulo 13, faz questão de começar com nos pontuando em que momento isso aconteceu. Era apenas o segundo ano do reinado de Saul. Saul precisou de 2 anos, irmãos, né, para mostrar que não servia como rei de Israel. Veja, o exército de Israel, no capítulo 11, quando eles vencem uma batalha, o texto vai dizer que Saul convocou um exército e que o tamanho do exército de Israel era de 330 mil soldados. Capítulo 11, verso 8. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300 mil, dos homens de Judá, 30 mil. Qual era o tamanho do exército de Israel? 330 mil homens. Quantos homens nós temos aqui agora? Nós vamos ter 3 mil homens. Se você observar, o texto vai nos dizer que Saul, dentro desse exército de 3 mil, um exército menor, 2 mil ficavam com Saul e 1.000 ficavam com Jonatas. Veja o verso 3. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez trocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Veja, o texto está se passando em um momento em que Jonatas, com sua guarnição de 1.000 homens, com seu exército ali de 1.000 homens, ele observa uma guarnição dos filisteus, ele ataca e sai vitorioso. O estranho é perceber que essa pequena vitória
ela não gera no coração do povo de Deus, ou pelo menos de Saul, uma alegria, mas eles vão começar a ficar com medo, porque Jonatas mexeu agora em um ajuntamento de maribondo. Vai agora dar ruim para todo mundo. Cutucou onça com vara curta. Veja o que é que o verso 5, melhor, o verso 4 vai dizer. Todo Israel ouviu dizer, Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Saul, ele pegou esse exército de 3.000 homens. Veja, por que de 330.000 homens, agora só tem 3.000 homens? Obviamente, meus irmãos, você sustentar um exército de 330.000 homens é um custo absurdo. O que foi que ele fez? Ele, de forma estratégica, posicionou 2 exércitos, que davam um total de 3.000 homens, em lugares específicos, de certa forma, para conter qualquer avanço dos filisteus. É por isso que agora o exército é de 3.000 homens. Mas observe, havia a capacidade em Israel de juntar um exército de 330 homens. Só que isso não vai acontecer. Saul, então, ele observa que aquilo ali vai ter uma retaliação por parte dos filisteus. Então, ele começa a chamar o povo. Ele convoca novamente o exército. Só que o texto vai nos dizer a capacidade, o tamanho do poder do exército dos filisteus. Veja, vamos continuar a leitura agora a partir dos versos 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e acamparam-se em Micmais, ao oriente de Bet-Ravém. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Veja o tamanho do poder do exército dos filisteus. O exército de Israel que está pronto para a guerra, está em prontidão ali, é de 3.000 homens, mas não esqueçam, havia a capacidade de se juntar a um exército maior. Assim como Saul tem medo de tudo aquilo ao observar o tamanho do exército dos filisteus, o povo de Deus também tem medo. E o texto vai dizer que de forma vexatória, o que é que o povo faz? O povo se esconde. O povo se finge de morto. O povo procura literalmente um buraco para entrar. Só que observe, por que aqueles 330.000 homens que se juntaram para uma batalha no capítulo 11, agora eles não aparecem? Não é estranho isso? Por que agora só fica 3.000 homens e observe que o final vai terminar com 600 homens para guerrear? É estranho. Por que se junta 330.000 em uma parte e agora somente 3.000 homens? Nós precisamos nos lembrar da forma que o exército de Israel foi convocado por Saul. Veja lá o capítulo 11 novamente, veja os versos 7 e 8. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio do mensageiro que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-lhes em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Veja, por que o povo atende naquele momento a convocação de Saul? Por medo.
Veja, Saul é da tribo de Benjamim. O que Saul está fazendo, ele está relembrando uma das histórias mais tristes de Israel, contada em Juízes capítulo 19. Quando a mulher de um levita é estuprada. E aí o que é que ele faz? Após ele sair à porta e ver a mulher nas escadas, depois de ser abusada, noite e dia, o texto de Juízes 19 vai dizer, o que é que o bendito faz? Ele pega a mulher e esquarteja. Ele esquarteja a mulher. E aonde foi que isso aconteceu? O cenário de Juízes capítulo 19 é onde? É na tribo de Benjamim. Saul, ao fazer isso, a mesma coisa que o levita fez, esquartejar a mulher e mandar os seus pedaços entre as tribos de Israel para convocar um exército a invadir a tribo de Benjamim, Saul está fazendo a mesma coisa. Saul está ameaçando o povo a lutar. O povo não lutou porque estava seguindo o rei. O povo lutou por medo. O povo luta por medo de perder os seus bois, perder a sua vida, arrumar inimizade com o rei. Só o que é que acontece? Quando a gente é governado pelo medo, a gente atende ao que mais nos ameaça. E entre perder os bois e lutar contra o exército filisteu, o que é que você acha que o povo vai ter mais medo? Lutar contra os filisteus. O que é que o povo faz? Nós não vamos para a guerra. Ninguém atende o pedido de Saul. O exército teme mais o exército dos filisteus do que Saul. Se você observar os versos de 19 a 23, você vai ver a insignificância e a irresponsabilidade de Saul. O povo e o exército de Israel nem espada tinha. Veja, versos de 19 a 23. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha de seu arado e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimais. Saul não teve a capacidade de preparar um homem para que pudesse amolar, fazer as espadas de Israel. Ficou a vida todinha dependendo dos filisteus, pagando tributo para ter as suas armas amoladas. Era um exército que nem espada tinha. Era um exército que não tinha nem lança para lutar. Mas a questão é, será que esse exército precisava de tudo isso? Veja novamente, meu irmão, o verso 4. Por gentileza, e leia em voz alta o verso 4 do capítulo 13. Veja, o capítulo 13, irmãos, quando a gente vai lendo, parece que ele vai nos levar a uma nova grande vitória de Israel. Esse é aquilo que parece que vai acontecer no texto. Mas está para vir uma grande vitória do povo de Deus. A gente vai ganhar desse tamanho, desse arsenal aí, sem ter nem espada. Quando você observa a descrição do exército de Israel, ou melhor, do exército filisteu, automaticamente a gente deveria fazer uma ligação com que contexto? Com o Êxodo. Quando o faraó, com todo o seu exército pesado, com os seus cavalos, com os seus cavaleiros, o que é que acontece com eles? Deus faz, abre o mar, o povo passa, depois Deus faz com que o mar venha engolir todo o exército de faraó, todo o exército do Egito.
O que estava sendo gerado aqui era essa expectativa, rapaz, Deus vai fazer de novo. Quando a gente observa que o exército de Israel vai terminar com 600 homens, ou quando o exército é bem pequenininho, de alguma forma a expectativa que deveria ser gerada é, Deus fará novamente como fez com Gideão. Gideão sai com o exército, Deus vai fazendo, tira esses, ficam só 300. Parece que é isso que vai acontecer. Mas isso não pode acontecer, por quê? Porque o coração de Saul persevera em fazer o mal. O coração de Saul persevera em fazer o mal, mas talvez a gente pense, pastor, todos esses relatos, seja do Êxodo, seja o que aconteceu com Gideão, tudo isso era um tempo muito antigo. Talvez Saul possa ter pensado, não, aquilo ali já passou, Deus não vai fazer assim novamente. Mas veja, olha o que acontece no capítulo 5. Deus derrota os filisteus sozinhos. A arca da aliança é levada no capítulo 4. No capítulo 5, ela é colocada no templo de Dagom. O que é que Deus faz? Deus derrota Dagom, Deus derrota os filisteus. No capítulo 7, Deus renova a sua aliança com o povo de Israel. Enquanto o povo está ali cultuando ao Senhor, o que é que acontece? O exército dos filisteus, o exército inimigo se levanta novamente. E o que é que acontece no capítulo 7? Antes mesmo que Israel saia para a batalha, Deus já tinha produzido a vitória para Israel. No capítulo 11, o próprio Saul liderou uma guerra e ele saiu vitorioso. Agora no capítulo 13, veja, eles têm uma vitória, ainda que pequena. E o que é que esse bendito, ele não consegue acreditar? Ele não consegue acreditar que Deus lhe dará a vitória. Talvez ele tenha pensado, não, Jonatas venceu porque ele estava com 1000 homens e era apenas uma guarnição. Uma coisa é aquela vitóriazinha, outra coisa é esse problema muito maior que a gente está enfrentando. Veja, não tem experiência, não tem vitória que faça esse coração incrédulo crer no poder do Senhor. Veja, irmãos, era mais uma oportunidade para Israel se deslumbrar com o poder do Senhor, para ver o Senhor baratinar todo aquele exército, ver o Senhor tornar aqueles cavalos e aqueles carros como nada. Era mais uma oportunidade que Israel tinha de ver o Senhor com poucos homens vencer grandes exércitos, como fez com Gideão. Mas isso não vai acontecer por quê? Porque o rei persevera em fazer o mal. E o Senhor disse, o Senhor prometeu, se vocês perseverarem em fazer o mal, eu serei contra vocês. É triste perceber, irmãos, o exército de Israel não saiu nem para a luta e já perdeu. O povo de Deus se escondendo, procurando túmulos, procurando buraco para se enfiar, correndo, fugindo da batalha. É a incredulidade que gera medo e é o medo que gera covardia. Tinha tudo, irmãos, para ser uma grande vitória. Tinha tudo para que o capítulo 13 fosse um daqueles capítulos que o nosso coração se encheria de alegria. Assim como se enche quando a gente vê as vitórias que Deus concedeu ali no período do Êxodo. Mas isso não vai acontecer. Todas essas histórias que foram citadas deveriam servir de base, de encorajamento, de sustento, de fundamento, para que Saul falasse, vamos lá, nós vamos vencer. Jonatas venceu aqui, a gente vai vencer esse exército maior. Só que o coração incrédulo, ele não consegue acreditar. Talvez Saul tenha pensado, uma vitória pequena dá para a gente fazer. A vitória, ainda que pequena, ela veio por quê, irmãos? Foi por conta da capacidade de Jonatas e dos seus 1000 guerreiros? Não. O capítulo 14 vai nos mostrar isso. Jonatas sozinho com um outro guerreiro vence todo um exército. Por quê? Porque confia no Senhor. Israel perdeu a guerra antes mesmo de lutar, por quê?
Porque o rei é incrédulo. Porque o rei não consegue confiar no Senhor. Tantas histórias o povo de Israel já tinha vivido. Tantas coisas e tantos testemunhos o Senhor já tinha dado para aquele povo, para que ele não temesse. Mas veja, isso não serve de nada. Mas deixa eu lhe dizer, não julgue Saul não. Porque você também é do mesmo jeito. Eu também sou do mesmo jeito. Quantas vezes a gente acha que as histórias bíblicas deveriam ser o fundamento para encorajar Saul, mas quantas vezes elas não servem também de mesmo fundamento para nos encorajar? Quantas vezes em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de batalhas, nós olhamos para tudo que estamos vivendo e falamos assim: oxe, Deus abriu o mar, derrotou um exército, isso aqui é café pequeno. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes o nosso coração também não confia no Senhor? Quantas vezes, irmãos, o Senhor não se agrada daquilo que enxerga e daquilo que vê em nosso coração? Quantas vezes a nossa mente, ela é puramente racional? Quantas vezes a nossa mente e as nossas decisões, elas não são um reflexo da nossa fé? Veja, havia uma vitória pequena. Essa vitória pequena deveria encorajar Saul, ou deveria servir de alguma coisa para aquele momento de uma guerra maior, mas ela não serve de nada. Não há nada que se retirar disso. Ele começa a pensar de forma lógica. Quantas vezes nós não somos assim? O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que as nossas tribulações servem para quê? Para nos trazer experiência. E que essa experiência traz o que para a gente? Esperança. Mas quantas vezes a gente esquece em momentos que a gente já viveu? Veja, será que não há nada na tua história com o Senhor que não deveria servir de encorajamento para aquilo que você está passando hoje? Será que você não tem nenhuma experiência com o Senhor, que ainda que seja pequena, comparado ao tamanho do problema que você esteja vivendo, a qual deveria trazer confiança ao seu coração, mas não traz? Sabe qual é o nome disso? O nome disso é incredulidade. O nome disso é descrença. Veja, meu irmão, será que aquele perrengue que você passou há uns 2, 3 anos atrás, eles não deveriam te levar a ter um coração que consegue descansar no Senhor? Um coração menos medroso. Veja, meu irmão, se há algo que não combina com o crente, é medo. Se há um tipo de coisa que não deve existir no coração do crente, é medo. O que Deus olha, o que Deus enxerga quando olha no seu coração. Meu irmão, não sei qual a situação que você está vivendo. A de alguns até sei. Mas justifica o medo? Justifica? Nós precisamos, irmãos, acreditar no Senhor e a confiar nele. Senão, nós vamos agir da mesma forma. As pequenas vitórias nunca serão nada, porque de alguma forma nós vamos olhar para ela e achar que quem venceu a nossa gripe foi o Benegripe, foi o Butigripe. Não foi o Senhor, porque a gente acha que o Senhor pode curar uma gripe. Mas às vezes quando chega um câncer, nosso coração treme. E é evidente, irmãos, treme. Mas o medo não deveria trazer pavor ao nosso coração. Disse o Senhor Jesus, quando ele estava indo para a cruz: não se turbe o vosso coração. Como é que o coração não pode ser tomado por pavor e medo? Credes em Deus, crede também em mim. Meu irmão, creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor. Creia nos tantos de testemunhos que nós temos na palavra de Deus. Seja encorajado por ela. E olhe, querido, se Deus hoje olha para o teu coração e enxerga essa mancha de medo, seja você
que diga: Senhor, tu conheces, porque tu enxerga. Agora age com misericórdia e traz ânimo ao meu coração. Evidentemente, irmãos, o Senhor pode olhar para o nosso coração e não se agradar. Mas hoje nós podemos fazer algo que Saul não fez. Samuel vai dizer a Saul: Deus não se agrada do teu coração. O que é que Saul vai fazer? Você acha que ele vai se arrepender? Você acha que ele vai confessar o pecado? Não vai. Ele vai agir de forma irresponsável, botar tudo a perder e tentar justificar aquilo que não pode ser justificado. Queria que agora você acompanhasse a leitura dos versos de 8 a 15. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto. Eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, ou em outras versões, um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Veja, meu irmão, será que existe alguma semelhança do coração de Saul com o meu coração e com o teu coração? Será que não houve algum momento na nossa história que, assim como Saul, a gente achou que de alguma forma escolher o pecado traria para a gente algum benefício? Veja, Saul não pode oferecer holocaustos. Só quem poderia oferecer holocaustos era o sacerdote. Ele deveria esperar Samuel. Se ele queria oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, ele deveria esperar por Samuel. Mas ele não faz. Ele tem plena convicção que nesse momento, de alguma forma, quebrar a lei de Deus é mais razoável. Quebrar a lei de Deus para ele nesse momento é algo mais racional. É menos mal quebrar a lei de Deus. Ele de alguma forma acha que as circunstâncias vão apará-lo diante do Senhor. E quantas vezes nós não somos assim, irmãos? Quantas vezes a gente não acha que caminhar no pecado é melhor? Não vou trazer nem situações tão grotescas, tá? Mas quantas vezes a gente não usa uma mentirinha para poupar uma discussão no nosso casamento? Quantas vezes a gente não omite algo para que a gente não deveria omitir, para que não gere um problema maior? Ora, o que é isso? Se não achar que o pecado, de alguma forma, pode ser uma opção melhor em nossas vidas. Saul vai se justificar diante de Samuel. Saul, ele vai culpar o exército. O exército não atendeu a minha convocação. Muito pelo contrário, começou a desertar. E tu, Samuel, tu prometeu que chegaria em 7 dias. Tu demorou. Veja, Samuel chega no 7º dia. O problema é que o coração dele é medroso e covarde. Ele não consegue esperar pelo Senhor. Ele acha que de alguma forma ele consegue ajudar. E o pior de tudo, veja, parece que está repetindo aquilo que Israel já tinha aprendido no capítulo 4 de 1 Samuel. Quando justamente Israel vai lutar contra os filisteus, eles perdem a primeira batalha. O que é que eles fazem? Vamos trazer a arca da aliança.
superstição. Veja, Samuel precisava oferecer holocaustos? Não. Samuel não precisava necessariamente fazer isso. Ou melhor, Saul não precisava fazer isso. Ele precisava confiar no Senhor. O que é isso? Isso é misticismo. Isso é superstição. Ele volta novamente a acontecer em Israel aquilo que tinha acontecido no capítulo 4. Quais são as besteiras que Saul faz? Ele não consegue esperar pelo sacerdote. Ele não consegue esperar Samuel. E mesmo não podendo oferecer holocaustos ao Senhor, ele vai lá e oferece os holocaustos. Ele novamente, assim como naquele capítulo 4 de 1 Samuel, quando os anciãos de Israel, quando a liderança, quando os mais velhos, os mais experientes, os líderes de Israel, quando eles falham, usando a arca da aliança como um amuleto, como uma forma de pressionar a Deus, a lhes dar a vitória, Saul faz a mesma coisa. Ele usa as coisas de Deus e trata as coisas de Deus como ele acha que deve trazer. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. O pior mal de Saul não foi esse. O maior erro, meus irmãos, de Saul não foi ter oferecido os holocaustos. O pior erro de Saul foi não ter se arrependido. Ele é confrontado por Samuel. Samuel diz a ele: Saul, tu agiu como um tolo. Tu agiu como um descrente. Olhe as posturas de Saul. Saul tenta justificar o seu pecado. Saul tenta usar toda a sua habilidade retórica, pegar o contexto ao qual ele está vivendo para dizer: olha, isso aqui deve servir de atenuante. Isso aqui deve justificar o meu erro. Saul, ele coloca a culpa no exército, ele coloca a culpa em Samuel, ele coloca a culpa em tudo. Ele faz aquilo que o coração orgulhoso é incapaz de fazer. Ele faz tudo, menos se arrepender, menos confessar o seu pecado. O pior ainda não é isso, meus irmãos. O pior é ver que para ele ser rejeitado por Deus é nada. Porque Samuel vai dizer a Saul: olha, agora o Senhor buscou outro em teu lugar. O Senhor te rejeitou. O Senhor procurou um homem que lhe agrada, um homem segundo o seu coração. O que é que Saul vai fazer? Nada. Ele vai novamente voltar lá para o campo de batalha e preparar o exército. Ele pouco se importa em ser rejeitado por Deus. Ele dá pouca credibilidade. Saul não sofrerá por ter sido rejeitado por Deus. Saul não vai sentir peso no seu coração por ter sido rejeitado por Deus. Os momentos nos quais nós veremos Saul sofrendo, não é porque Deus o rejeitou, é porque Deus tirou o seu reinado. Saul pouco se importa com o Senhor ou ter relacionamento com Ele. Ele se importa com aquilo que Deus pode dar a ele. É nisso que está o coração de Saul. É nisso que está o coração de Saul. Deixa eu trazer 2 lições aqui para a gente, com base nesses versículos de 8 a 15. Meu irmão, não tente justificar o seu pecado diante do Senhor. Não tente justificar ou trazer argumentos diante do Senhor para justificar os caminhos que você escolheu e que não são fiéis ao Senhor. Não há justificativa nenhuma para isso. Você pode usar toda a sua habilidade retórica. No final de tudo, aquilo que você ouvirá do Senhor é: o teu coração é orgulhoso e é duro. O teu coração é orgulhoso e é duro.
E não tente, meu irmão, e não tente esconder o seu pecado através de virtudes piedosas. Saul pecou oferecendo holocaustos ao Senhor. Um band-aid não serve para tratar uma ferida enorme como essa. Não serve. Não se justifique diante de Deus. Confesse o seu pecado e diga: eu errei. Era isso que Saul precisava ter feito. Confessado o seu pecado. Era isso que ele precisava ter feito. Confessar o seu pecado. Agora veja, meu irmão, às vezes nós nos deparamos com algumas realidades em que pessoas acham que aqueles que não são eleitos por Deus, que eles sofrem por não ser eleitos por Deus. Às vezes a gente acha de que o ímpio, ele vai ser ofendido, ou que é injusto ele ser rejeitado por Deus porque ele não foi eleito. O ímpio está nem aí em ter um relacionamento com Deus ou não. O ímpio não quer ser eleito por Deus. O ímpio, ele age igual Saul. Deus me rejeitou? Não tem problema não. Desde que o meu reinado seja preservado. Porque o ímpio só se importa com as coisas desse mundo. A doutrina da eleição nos fala algo claro. É uma verdade clara e óbvia. Não acho que o ímpio sofre porque foi rejeitado por Deus. Para ele pouco importa. Tudo aquilo que ele quer é de fato um mundo sem Deus. É justo que ele tenha aquilo que um dia ele tanto desejou. Um dia ele terá um mundo sem Deus. O problema é que esse mundo é o inferno. Meu irmão, que possa até haver no nosso coração algumas coisas incomuns ou comuns com o de Saul. Às vezes, irmãos, nós somos tomados mesmo pelo medo. E às vezes nós pecamos. Às vezes nós achamos que quebrar a lei de Deus possa ser, em algum caso, justificado. Às vezes a gente pode ter isso em comum, irmãos, com Saul. O que a gente não pode ter em comum com Saul é a dureza do coração. É o não se arrepender. É ser confrontado através do nosso pecado, pela palavra de Deus, e ignorar. Veja, o texto está nos ensinando, é o tipo de homem que não agrada ao Senhor. É o tipo de pessoa que não agrada ao Senhor. É aquele que é incrédulo, é aquele que é duro de coração. O homem que agrada ao Senhor não é o homem que não peca. Pois a quem Samuel está se referindo, a esse homem que é segundo o coração de Deus, quem é? É Davi. E Davi não pecou? Davi não quebrou a lei de Deus? Davi quebrou a lei de Deus e quebrou feio. Davi assassinou. Davi adulterou. Davi fez uma série de coisas que não agradam ao Senhor, mas é esse homem aqui que o texto diz que é um homem segundo o coração de Deus. É esse texto aqui, é referência a Davi, que o texto está dizendo que esse é o homem a qual o Senhor se agrada. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem segundo o coração de Deus é o homem que confessa os seus pecados. É um homem que escancara o seu coração diante de Deus, que não fica com orgulho, que é incapaz de dizer: eu errei, me perdoe, eu pequei. Isso se chama dureza de coração. Se chama orgulho, e Deus se opõe aos orgulhosos. 2 Samuel, capítulo 12, verso 13. Nós vamos observar, da mesma forma, parece até uma repetição. Um outro profeta confrontando um rei. Nós vamos ver a diferença clara entre Saul sendo confrontado por Samuel e Davi sendo confrontado pelo profeta Natã. E o pecado de Davi foi tão sujo e tão podre quanto o de Saul. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor
te perdoou o teu pecado, não morrerás. O homem que não agrada ao Senhor, irmãos, é um homem que persevera no pecado. É um homem que persevera no mal. O homem que agrada ao Senhor é que de forma humilde confessa os seus pecados. Veja, olha que declaração simples, irmãos, de Davi. Eu pequei contra Deus. Olha que resposta gloriosa de Natã. O Senhor te perdoou. Meu irmão, para que tu fica escondendo os teus pecados? Fingindo viver uma vida que tu não vive. Fingindo uma realidade no teu coração a qual não existe. O Senhor se opõe ao orgulhoso, ao fingido, ao incrédulo, ao de coração duro. Mas o Senhor se inclina para receber aqueles que simplesmente diz: eu pequei, Senhor. Eu errei. E o que é que nós recebemos do Senhor? Perdão. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a simplicidade e o poder do Evangelho. O que é que Deus enxerga hoje quando vê o teu coração? O que é que Deus sabe, meu irmão, que se passa aí dentro? Não se justifica e não finge viver uma vida que você sabe bem que não vive. Você não precisa disso. A igreja que você congrega não precisa disso. Mas o que você precisa hoje é ser esse homem que agrada ao Senhor. E qual é o homem que agrada ao Senhor? Que reconhece as suas falhas, que reconhece os seus pecados. Esse é o homem que agrada o Senhor. Agora, queridos, nós não podemos esquecer. Todo o nosso pecado precisa ser quitado e precisa ser pago. Deus pagou ou pagaria o mesmo preço para perdoar Saul. O mesmo preço do débito de Davi, que podia quitar o débito de Davi. Davi foi perdoado porque o preço do seu pecado foi pago. Eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei o que é que você tem que confessar ao Senhor. Mas eu sei aquilo que pode te perdoar. Eu sei exatamente o tamanho da dívida que Cristo pagou pela minha vida. Cristo pode pagar o preço do teu pecado. Se Deus olhar hoje para o nosso coração, Ele achar medo, achar incredulidade, se é isso que Cristo acha hoje, se é isso que Deus acha hoje, a sondar o nosso coração, que seja a partir de agora, irmão, que Ele encontre um coração que passou a confiar nele, que passou a se arrepender de todos os seus pecados, um coração que não se orgulha, um coração que confessa, um coração que não é duro, mas um coração que foi quebrado pela palavra de Deus. Veja, qual é a maior virtude que você tem? Qual é a coisa mais admirável que você possui? O seu intelecto, a sua capacidade, a sua coragem, a sua habilidade em empreender, a sua habilidade em negócios. A maior virtude que Deus espera que exista em nosso coração é a nossa velocidade em confessar os nossos pecados e de correr para Ele. É a virtude daqueles que não tentam justificar os seus pecados. Se há algo que nós deveríamos ser conhecidos, se há alguma virtude deveria ser contemplada por todos nós em alguma pessoa, em qualquer ser humano, é a virtude daqueles que lutam contra o pecado. E lutar contra o pecado, meus irmãos, envolve muitas vezes confessá-lo. Porque em alguns momentos nós fraquejamos e perdemos a luta para o pecado. E deixa eu lhe trazer uma notícia que fique muito claro. Quando você peca, não bota a culpa em Satanás, não.
Você já percebeu como a palavra de Deus fala tão pouco sobre Satanás, mas fala tanto sobre a corrupção do nosso coração? Estou dizendo que Satanás não possa se levantar de forma maligna, mas às vezes não é ele, às vezes é o nosso coração mesmo. O que é que a gente precisa fazer? Confessar. Se há um caminho maravilhoso a qual a igreja deve andar, irmãos, é aquele que é estabelecido em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 foi feito para ensinar o crente a lidar com o pecado. Quando o teu irmão vai te confrontar à luz da palavra de Deus que você peca, não seja orgulhoso. Não passe o pecado dele. Não queira justificar o seu pecado com o pecado de outro. Confesse e diga: eu sou pecador. Eu pequei diante do Senhor. Se há algo que não combina com o crente, é a falta de habilidade em reconhecer o seu pecado. A palavra de Deus é um espelho, meu irmão. E veja, não adianta você se olhar no espelho e querer que forçadamente o espelho reflita algo que não vai refletir. Não é porque você queria se olhar no espelho e ter 5 quilos a menos que o espelho vai fazer de forma mágica que 5 quilos saia de você. Não vai. Ele vai dizer claramente o que é. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus chama de orgulho. E se você reconhece o seu orgulho, se arrepende diante do Senhor. Você não precisa pagar penitência, meu irmão. Você não precisa confessar os seus pecados a um pastor. Você não precisa ir a um confessionário. O que é que você precisa? Reconhecer. Que imagem, que texto glorioso. 2 Samuel 12:13. É que Davi tinha acabado de fazer, adulterar. Davi planejou o assassinato de um homem. Por quê? Porque ele sorrateiramente, enquanto o homem estava na guerra, ele usurpou da mulher desse homem. E para, de certa forma, na condição dele, amenizar o problema, como foi que ele resolveu? Mata o cara. Que ele morra na batalha. Assassinato. Adultério e assassinato. O que é que Davi precisava fazer? Aquilo que ele fez. Disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. Veja, meu irmão, se há algum fardo que tem nas suas costas, esse fardo é o pecado. Mas se há uma forma de você ser liberto desse fardo, é você hoje confessar o seu pecado ao Senhor e se achegue a Ele. Queridos, se Deus estiver olhando hoje para o seu coração, o que é que Ele vai encontrar? Em nome de Jesus, hoje, diante da sua palavra, Ele encontre fé e arrependimento. Que Ele encontre fé e que Ele encontre arrependimento. Hoje, irmãos, nós aprendemos que um homem que não agrada, o coração que não agrada ao Senhor, é o coração incrédulo e duro. Mas o Senhor se inclina e recebe aqueles que têm consciência do seu pecado, confessam e se arrependem. O Senhor nos recebe por conta da obra de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por tua verdade, teu amor que nos constrange, o poder, Senhor, do teu perdão, o poder, Senhor, que emana da cruz do Calvário, porque o Senhor pagou o preço das nossas dívidas. E diante, Senhor, de tantas coisas que fazem com que o nosso coração se encaminhe para longe de Ti, Senhor, que hoje nós possamos encontrar a paz que excede todo entendimento, a paz que é fruto, Senhor, de um coração que confia em Ti. Dissipa, Senhor, o medo no nosso coração através da fé. Quebra, Senhor, e continua a quebrar, Senhor, a dureza do nosso coração, diante da confissão dos nossos pecados. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em resposta à palavra do Senhor, vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus.